E aí, pessoal, todos bem? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo, procurador federal. Vamos lá comentar e conversar com vocês sobre a polêmica aí do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, principalmente as duas questões de legislação extravagante que cobraram aí o conteúdo de improbidade administrativa. A questão ela foi mal elaborada e nós temos a possibilidade de anular exatamente as duas questões, certo? As duas questões. Eu vou aqui exatamente comentar a primeira questão e em seguida eu comento a segunda questão. E aí deixa eu abrir aqui só a apresentação para a gente trocar uma ideia. E aí nós temos aqui o seguinte, o primeiro ponto que nós temos que conversar é sobre a regra do edital e como é que um concurso público ele é disciplinado. Já diz aí o Arnaldo César Coelho, a regra é simplesmente clara, de modo que só pode ser cobrado em concurso público conteúdo programático previsto no edital. Se não está no edital, não pode ser cobrado. E aí, se não pode ser cobrado, se eventualmente a banca cobrar, a questão tem que ser anulada. E o que diz o edital número 1 de 2023 sobre o tema improbidade administrativa? Olha só o que é que nós temos aqui. Está aqui no item 18, deixa eu só abrir a caneta aqui para eu assinalar para vocês. Olha no item 18. A Lei 8429 de 1992 e suas alterações. É a Lei de Improbidade Administrativa, então ele está cobrando isso. Sendo que no edital tem entre parênteses exatamente o seguinte: enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, direta ou indireta ou fundacional. Então, aqui ele está condicionando absolutamente o conteúdo da improbidade administrativa a esses temas que estão entre parênteses. Sendo que na questão 61 e na questão 62, eles cobraram um tema que extrapolaram e muito esse conteúdo que está aqui de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego, função na administração pública. Então, está fora do edital. Se está fora do edital, a questão tem que ser anulada. É simples assim. E aí eu trouxe aqui para vocês também, ó, o print, né, do edital. Está aqui o item 18, ó. Lei 8429 e suas alterações. Aí ele coloca em parênteses enriquecimento ilícito no exercício do mandato e ele fecha parênteses. Então quer dizer que ele deseja esse tema aqui. Porque se ele não desejasse esse tema, ele não quisesse limitar a cobrança da lei de improbidade, bastaria aqui ele colocar a lei 8429. Simples assim. Mas não foi isso que ele quis, não foi isso que ele pretendeu aqui no edital. E aí, pelo princípio da segurança jurídica, pelo princípio da boa-fé e da confiança legítima, as duas questões, 61 e 62, elas devem ser anuladas. Mas não é só. O problema não é só esse, não. Olha só o que é que tem aqui. Nós temos ainda aqui a questão da atualização da legislação, né, no item 13.15, a legislação com a entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listados no conteúdo programático constante do anexo 2 deste edital. Aí vamos para cá. Questão número 61. Só diminuir a tela aqui. A respeito da Lei 8429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta. Revela fato de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo, mediante a prática de ato doloso ou culposo, a culpa foi extraída da improbidade administrativa. Não existe mais improbidade administrativa na modalidade culposa, só existe na modalidade dolosa. Então, a alternativa ela está falsa, errada, que viola os deveres de honestidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Então, está falsa, porque aqui é previsão de ato culposo. B. Conceder benefício tributário mediante ação ou omissão dolosa que enseja efetiva e comprovadamente dilapidação dos bens ou haveres de entidade pública configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Está falso, porque aqui não atenta contra o princípio, é lesão ao erário, certo? Essa concessão de benefício tributário, mediante ação ou omissão dolosa. C. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará a Polícia Federal competente para
as providências necessárias à representação ao Ministério Público. Então, item C, alternativa também ela está falsa. Alternativa D, que é a alternativa, a meu ver, que é a alternativa correta, que corresponde à redação do parágrafo 8º do artigo 1º. Não configura a improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou nos tribunais do Poder Judiciário. Essa alternativa aqui, que é a alternativa que deve ser apontada como correta. A alternativa é: para efeito da lei de improbidade, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nesta lei, bastando a voluntariedade do agente. Aqui é não bastando a voluntariedade do agente. Então aqui a alternativa, ela está exatamente falsa. A alternativa é, ela está falsa. Tranquilo aqui? Beleza, né? Então questão 61, a alternativa é, também está falsa. Resta exatamente a alternativa D, que é a alternativa correta. Mas olha a polêmica que tem por trás dessa questão. Está aqui, ó. Nós temos aqui, ó, no artigo 1º, parágrafo 8º, a redação que resolve a questão. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então aqui é exatamente a redação que resolve a alternativa D. Qual o problema aqui? O problema é que a banca esqueceu que o STF suspendeu exatamente a vigência desse parágrafo 8º. Está aqui, ó. Em dezembro, foi exatamente em dezembro do ano passado, nessa ADI 7236, está aqui, ó. O ministro, que foi Alexandre Moraes, que julgou, aqui, ó, assinala que há muitos juízes e tribunais competentes para julgar os casos de improbidade administrativa, além de vários tipos de procedimentos. Assim, haverá diversas sentenças que não servem para definir o entendimento do Poder Judiciário como um todo. E por causa disso, ele deu a decisão exatamente suspendendo o parágrafo 8º do artigo 1º. Então a banca não poderia cobrar, porque já não é a alternativa correta, porque a vigência do artigo foi suspensa pelo STF. Então, a questão deve ser anulada exatamente por isso. Exatamente por isso. Tranquilo? E aí, estão gostando? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar e me diga aí como é que foi a prova. A prova de legislação extravagante parece que estava um pouquinho mais difícil. Me diga aí como é que foi seu desempenho aí. Troca uma ideia comigo. Eu vou logo, após terminar esse vídeo, colocar aqui nos comentários o meu Instagram, o Telegram, para que vocês assim tenham contato comigo, mandar um direct, trocar uma ideia, para a gente eventualmente aqui conhecer vocês, e vocês assim, se precisarem de uma ajuda, é só entrar em contato comigo. E aí vamos para cá. Artigo 62, a questão de número 62. Aqui, o primeiro objeto de anulação dessa questão é porque ela não está no edital. Certo? Ela não está no edital porque ela cobra procedimento, e por não estar no edital, cobrando procedimento, a questão ela também deve ser anulada. Aí você tem o seguinte: a respeito do procedimento administrativo e do processo judicial na Lei 8429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, analise as afirmativas abaixo. Aí vamos aqui item por item, tá? A ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente, independentemente da representação junto ao Ministério Público, pedido de indisponibilidade de bens a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Está aqui, ó, no artigo 16, exatamente aqui no artigo 16, tem a redação que resolve esse problema. O parágrafo 1º, ele faz exatamente a remissão ao artigo 7º, dizendo que o pedido formulado de indisponibilidade dos bens a que se refere o artigo 16 não precisa de representação ao Ministério Público, que é exatamente isso daqui, ó, que está aqui. Então, esse item 1, ele está correto. Eu não gostei da forma de como foi redigida. Daria até para fazer algum tipo de recurso administrativo para buscar uma anulação por erro grosseiro. Mas eu não estou muito seguro com relação à possibilidade de anular com relação a isso. Porque essa redação aqui, que eu estou falando para vocês,
independentemente de representação junto ao Ministério Público, a banca quis fazer referência a esse parágrafo 7º, certo? O artigo 7º da Lei de Improbidade, que é esse que está aqui embaixo. A meu ver, isso aqui poderia eventualmente levar em consideração que a indisponibilidade poderia ser solicitada sem pedido do Ministério Público ou da entidade. E não seria o caso, mas seria um recurso difícil de provimento, tá? Então vamos à frente, esse item está correto, tá? Ele está correto. Item 2. Da decisão que deferir ou indeferir medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá recurso de apelação nos termos do Código de Processo Civil. Aqui vai caber exatamente o recurso de agravo, está no parágrafo 9º, recurso de agravo, certo? Recurso de agravo. Isso aqui, assim, também não fiquei feliz com a cobrança dessa questão, porque envolve não só improbidade, mas também processo civil, e processo civil não está no nosso edital. É um provável aqui argumento para você utilizar. A questão está falsa. 3. Não se aplica na ação de improbidade administrativa o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. É o artigo 17, parágrafo 19. Não se aplica a ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. E aqui no item 4, nós temos o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução cível, ainda que dele não advenha integral ressarcimento ao dano. O artigo 17b, que permite a celebração de acordo de não persecução cível, que é o acordo aqui na improbidade administrativa, ele tem como requisito o seguinte: tem que ter ao menos os seguintes resultados, certo? O integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Olha só. Ao menos esses seguintes resultados são os dois resultados, certo? Então, o requisito de integral ressarcimento ao dano é um requisito obrigatório, tá? É simplesmente um requisito obrigatório. Então, aqui a questão ela está falsa. O item correto é o item 1 e o item 3, que é exatamente a alternativa B, apontada como a alternativa correta. Em resumo, deixa eu só abrir a tela aqui para vocês. Em resumo, o que é que nós temos aqui de provável anulação? Os conteúdos não estão previstos no edital. Não estão previstos no edital, então vai ser anulado. A questão 61 ela é mais grotesca, porque ela está cobrando exatamente um artigo que foi suspenso pelo STF. Então a anulação é muito simples, é muito fácil. Tranquilo? Então quem eventualmente desejar as razões do recurso, elabora as razões e basta você mandar um direct para mim lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui nos comentários, que eu mando as razões do recurso para você. A questão número 2, ela também não está no edital. Então também demanda exatamente a anulação da questão. E ainda tem umas falhazinhas pequenas de concepção, de redação da questão que eu acho difícil que nessa estrutura de fundamentação a gente conseguir anulação. Mas a anulação pela ausência de previsão no edital, ela é possível e ela é muito provável. Tranquilo? Beleza? Então, um grande abraço, deixa seu comentário aí, não esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.